Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma moça que aparentemente ela mora na Coreia do Sul e ela foi pra praia com biquíni estilo brasileiro. E aparentemente lá não tem esse costume de usar biquíni à moda brasileira. E parece que ela foi muito julgada por causa disso. Ela tava na praia com uma amiga dela, que era coreana, e que também tava com um biquíni nesse estilo, a brasileira. E aí, esse vídeo que ela fez mostrando que estava de biquíni na praia gerou uma polêmica gigantesca. E aí a gente vai entender o que foi que aconteceu. Vou começar a gravar aqui a tela pra gente assistir o que foi que teve. Não vi ainda o vídeo, nenhum dos vídeos, então eu vou assistir aqui em primeira mão com vocês, tá bom? Esse aqui. Esse aqui é o perfil da moça. Deixa eu abrir aqui o perfil dela pra gente dar uma olhada. O nome dela eu acho que é Nemila, ou é Mila. Ela tem 137,7 mil seguidores no TikTok. E ela posta bastante conteúdo, tá, gente? Ó, ela posta bastante vídeo. Então, aparentemente, ela já trabalha com isso. Já é uma criadora de conteúdo. Mas bora lá assistir o vídeo. A minha amiga coreana me convidou para ir à praia, pois ela queria usar biquíni pela primeira vez. Então, eu aproveitei para fazer uma experiência social de como seria usar biquíni na Coreia, pois eu nunca tinha usado. Ou seja, usando biquíni, tá vendo, na Coreia pela primeira vez. Experimento social, ela disse que era um experimento social. Bora lá assistir o vídeo. E quem disse que coreana não usa biquíni? Oi, gente, viemos closear na praia. Olha, gente, essa coreana na praia. Oi, gente, viemos closear Eu acho que ela quis dizer causar, né? na praia. Olha, gente, essa coreana aí toda de biquíni, chocando a sociedade. Minha amiga me chamou pra ir à praia, ela queria usar biquíni pela primeira vez. Eu não usava há 7 anos, pois tinha vergonha do meu corpo antes de emagrecer, mas topei a ideia. Ellie, you shocked Korea peoples. Oh my god. Ó, ela comprou o nosso biquíni igual. Same, twins. Meu rosa, dela branco, né, mas com mesmo estilo. Aqui o pessoal, a maioria tá de roupa, vocês não têm noção. Vai sair de biquíni aqui, chocando a sociedade aqui na Coreia. Mas é isso, né, Ellie? Let's go! It's nice! Gente, estamos aqui, ó, na água! Água! Yes! Todo mundo de roupa ali, gente, olha. E a gente aqui de biquíni. Gente, meu namorado falou que o nosso biquíni era muito chamativo, que nós ia chocar aqui. My boyfriend told me... Peraí, que eu não li a mensagem. Quase todo mundo... Muito chamativo, que nós... Quase todo mundo tá com roupa, inclusive camisa social e calça. Gente, meu namorado falou que o nosso biquíni era muito chamativo, que nós ia chocar aqui. My boyfriend told me... Os homens, vários pararam pra ver a gente tirando foto. Ficaram parados só observando de longe. Super desconfortável até. Mas é porque deve ser algo que não é comum aí, né? Chocado! Tem muitas pessoas olhando pra nós aqui. Os homens nem se falam. Many males, close to me, viu? Os homens estão parando aqui. Mesmo assim, minha amiga coreana se sentiu super à vontade e se sentiu livre. Mas ficou chocada com as reações também. Pra gente na praia. Ai, meu Deus do céu, aguento não. Parece que nunca vi ninguém de biquíni. Sério mesmo. As pessoas estão parando pra... Sua cultura. Não é proibido usar biquíni na Coreia, só causa choque. Mas festivais tipo o Outbomb, o povo usa cada coisa. Fica olhando. O Brasil é tão normal, sabe? Então vocês verem não como... é proibido usar biquíni na Coreia, não, mas não é o habitual deles, né? Não é costume, só em festivais específicos iguais esse Outbomb que ela disse. Então, as diferenças, né?
entre cada país, cultura, fofoca aqui da praia. Minha amiga coreana tava me falando porque ela entendeu, né? Tinha As até meninas aqui. adolescente coreano falando mal da gente, chamando a gente de insuportáveis, porque os namorados delas estavam olhando. Aqui, né? Tudo do colégio. High school, yeah. Vixe, chamando elas de insuportáveis. Mas, não sei, né? Eu acho que vai de cada pessoa. Eu não faria isso. Porque eu ia achar desconfortável de estar em um lugar que tá todo mundo, mesmo sendo uma praia, porque aqui a gente tem um costume e lá eles têm outros. Mesmo sendo uma praia, eu acho que eu não ficaria confortável usando um biquíni em um lugar assim. Que seria algo, tipo assim, estranho, sabe? Moda, gente. É porque tem uns menininhos aqui de high school, sabe? Menino e menina, né? E aí elas chegaram aqui e a gente tava de Minha biquíni, amiga né? foi lá e pediu para tirar foto com um deles com a câmera profissional. Elas surtaram. Acharam que ela era estrangeira e não entenderia o que disseram. E a gente encontrou essas meninas também na conveniência. Aí eu sei que elas viram a gente e falaram. No caso, as meninas já estavam incomodadas e aí ela foi lá, a amiga dela foi lá e ainda pediu pra tirar foto. Tipo, pra provocar mesmo. Não sei não. Assim, que a gente era, tipo assim, insuportáveis, sabe? E eu acho que é porque elas estão com ciúme dos meninos que estão aqui, né? Algum deve ser namorado delas. Só porque a gente tá de biquíni, irritando as outras coreanas. Você disse que são adolescentes, né? Tipo, você tá brigando com adolescentes. Sei lá. Não sei. Contei com outras amigas coreanas e elas disseram: na praia o povo vai de roupa mesmo, ou no máximo de maiô. Usam mais biquíni em clubes e parques aquáticos. Não tinha outra pessoa de biquíni e ela era estrangeira. Só tinha outra pessoa de biquíni e ela era estrangeira. A única pessoa que a gente viu usando biquíni aqui na praia foi uma estrangeira. Just one. Todo mundo de roupa aqui. E é roupa assim, bem vestida, viu? Chapeuzinho pra não pegar sol. Meu namorado ficou zoando essas fotos em que os meninos estavam olhando enquanto eu tirava a foto. E minha amiga também. Ele é coreano. O namorado dela é coreano também. Então sim, ainda é um tabu. Biquíni na praia é raríssimo na Coreia. As pessoas ainda não estão acostumadas. Tipo assim, ela no começo, né? Vamos causar aqui na praia. Ela sabia que ia gerar ia gerar uma confusãozinha. Ela sabia que ia acontecer tudo isso. Não é como se ela não soubesse que ia acontecer tudo isso. Ela sabia disso. Que as pessoas iam estranhar, que iam falar, que iam ficar olhando. Então, elas já foram sabendo que esse tipo de coisa ia acontecer. Pelo menos é o que eu acho. Não que seja certo ou errado. Mas ela sabia que ia acontecer, entendeu? O namorado dela, gente, o namorado da minha amiga coreana, ele é da Alemanha. Ela tá aqui, ó. Se você for na praia com biquíni estilo brasileiro, se prepare. Os olhares vão vir. A reação das pessoas pode ser chocante. Sociedade coreana de biquíni na praia, todo mundo tá de roupa. Minha amiga coreana disse pra colocar assim, porque ela adora a cultura ocidental, inclusive o namorado dela é estrangeiro. Gente, o sol tá perfeito. It's so pretty, Sam. Oh, the sun is nice. O que você acha dessa experiência social? Você sabia que o biquíni é visto assim aqui na Coreia? As meninas bem bonitas, né? Bem divas. Bem divas. Todas duas muito bonitas. Gente, eu não sei se tipo é certo ou errado. Não sei, assim. Sei lá. Enfim, gente, tinha parado de gravar aqui sem querer. E eu acabei parando minha explicação, né, no que eu tava falando. Mas enfim, o que acontece? A gente vai ver um vídeo de um coreano que ele é bem famoso no TikTok, até que ele fala sobre questões sobre a Coreia do Sul e
jeito, né, das pessoas, coisas culturais, diferença entre o Brasil e a Coreia. E ele é bem famoso no TikTok por falar esse tipo de coisa. E aí ele comentou sobre essa moça do biquíni. Eu não achei o vídeo dele original, porque aparentemente ele excluiu o vídeo. Mas aí a gente vai pegar aqui, vai roubar um pedacinho do vídeo do Gianluca, que ele tem o vídeo desse moço, e aí a gente vai assistir a partir daqui, do YouTube, tá? Vou colocar aqui pra gente ver, porque eu não achei o vídeo dele em nenhum lugar. Ele realmente excluiu o vídeo e ninguém conseguiu salvar. Algumas pessoas salvaram, né? Mas aí eu não achei o vídeo original, mas aí a gente vai assistir aqui, tá bom? Play do vídeo. Que ela postou esse vídeo, e aí parece que ficou tudo bem? Não, não ficou tudo bem, porque ela postou isso nos stories. Posteriormente, ela postou isso no feed. Mas antes dela postar no feed, um criador de conteúdo chamado Kimpa, eu acho que é assim, não sei como fala o nome dele, ele produziu um vídeo dando a opinião dele. Ele também mora na Coreia e ele resolveu falar isso aqui que a gente vai assistir. Fale para nós a sua opinião. Uma opinião que deu polêmica também, tá, gente? A gente vai ver os comentários e a resposta de cada vídeo, tá? Da galera da internet. Bora lá. Fala família, belezinha? Bom, hoje eu quero falar sobre biquínis brasileiros usados aqui na Coreia. E por que eu vou trazer esse assunto? Porque eu vi o stories da Nemila, tá bom? Eu sigo ela, eu já vi ela A Nemila, que fala a pronúncia do nome dela. uma vez aqui pessoalmente na Coreia. Não é um vídeo criticando o que ela faz da vida, não é um vídeo nem dando hate, então eu espero que vocês também não façam isso com ela, tá bom? E se já começa dando essa explicação, é porque pode gerar um Porque vai vir bomba por aí, hate. né? Se já Só o fato dele ter excluído o vídeo significa que deu polêmica. começa a explicar, às vezes é melhor não explicar. Dá a sua opinião, só tá dando a sua opinião, mas a opinião dele deve ser sinistra. Vamos ver aqui. É apenas a minha opinião sobre isso. Tá. Eu acho que os biquínis brasileiros, eles são biquínis que mostram bastante o corpo, né? Que valoriza bastante o corpo da mulher. Sim. E usar um biquíni desse jeito brasileiro aqui na Coreia é bastante vulgar, tá? E assim, como ela, por exemplo, mora aqui na Coreia, eu acho que poderia ter respeitado essa parte da cultura coreana. Não seguir como um todo, né? Porque tem coisas que ferem nossos valores. Mas acho que essa parte do biquíni, como é um tabu ainda, ao invés de tentar ter batido de frente com Mas essa... aí, calma, como é que resolve um tabu? É enfrentando o tabu, não é enfrentando o tabu? Quebrando o Eu tabu. não sei, gente. É que eu vou dizer como eu enxergo a questão de viajar para um lugar. Eu, sempre quando eu vou viajar para um lugar, eu dou uma pesquisada sobre a cultura, sobre, né, como eu me sentiria naquele país, Eu acho que é o certo, na verdade. assim, entendendo, né, as regras e como as pessoas... Porque como é que você vai viajar para um lugar que você não sabe como é que funciona? Ela não fez nada ilegal, gente. Como ela mesma falou, não é nada ilegal. É só um tabu ainda na Coreia. Mas se fosse algo ilegal, tipo assim, usar biquíni, será que... Provavelmente ela não usaria. Mas ela... eu não sei. Acho que cabe de cada pessoa. Acho que, tipo assim, cabe de cada pessoa... Não sei. Não sei, ai, que assunto complexo. vivem naquele lugar. Tanto que tem muito país que eu não visitaria de jeito nenhum, tá? Porque, nossa, mas você tem preconceito com outras culturas? Não, mas é porque é tão diferente de como eu vivo a minha vida e de como eu quero viver, que pra mim não faz sentido. Tanto que a gente sabe que tem países que ser gay, por exemplo, ser LGBT é crime, é considerado crime. Eu vou Sim, pra um verdade. país desse? O que eu vou fazer lá, gente? Não quero ir. Não vou, não tenho interesse nenhum de ir num lugar desse. Então eu não me coloco em certas situações. Eu acho que eu entendo o ponto dele aqui, dele querer dizer que, né, existe uma diferença cultural e que, de fato, você fazer isso não é um crime, mas vai causar um choque ali pras pessoas. Vai causar um choque, uma estranheza, as pessoas vão falar, vão comentar. Vai acontecer exatamente o que aconteceu, as pessoas começaram a falar, começaram a comentar. Só que, assim, eu acho que ela não devia achar isso estranho, já que ela sabia que isso ia acontecer. Tipo assim, E ela falou, vamos causar e tal. Ela já sabia que isso ia acontecer, gente. Pessoas, você está disposta ou disposto a ter esse choque, as pessoas criticarem? Ou... Eu concordo com o Jean, é mais do que você vai se propor a fazer. Tipo, eu não gostaria de estar nessa situação de receber muitos olhares, de
sabe, ser julgada e tal, eu me sentiria desconfortável e não faria isso, eu e Yasmin. Mas aí ela fez, é a escolha dela, a opinião dela, entendeu? Ela faz o que ela quiser. Mas aí é o que eu acho. Eu não faria. Mas aí vai de pessoa. Ou os olhares estranhos, ou as opiniões públicas. Aí que fica a questão, porque poder fazer, pode, porque ela não cometeu nenhum crime. Mas vamos lá. Coreana. Poder fazer, Ana, pode. eu acho que pelo menos ter respeitado essa parte do biquíni, porque foi usado publicamente, né? Uma coisa muito vulgar pros coreanos. Então acho que poderia ter segurado um pouquinho essa vontade. Mas aí, não sei também, né? Porque assim, querendo ou não, ela não tava sozinha. Ela tava com uma pessoa coreana também que estava querendo usar um biquíni. E a menina era coreana e ela tava de biquíni também. Não foi só ela que tava de biquíni. As duas estavam de biquíni. Não foi como se a amiga dela tivesse toda vestida de maiô e só ela estivesse de biquíni. A amiga dela tava junto e elas tiraram fotos, as duas muito bonitas. Muito biquinizudas, com um corpo bonito e lá, tchau, 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 tchau. Eu acho que é meio ampla, é uma discussão um pouco ampla nesse caso. E essa é uma Eu acho que sim, é uma discussão muito complexa. Vocês estão vendo que eu não tô nem... Porque eu não sei muito o que dizer. opinião minha, tá bom? E por que eu quis trazer esse assunto também? Porque, né, podem ter pessoas que venham aqui pra Coreia e comecem a usar o biquíni brasileiro aqui nas praias coreanas e meio que sujar mais a imagem do Brasil como um todo, né, na verdade. Ai, Nossa, isso me dá preguiça. Ai, amor, esse argumento aí, não. Vamos segurar. Esse negócio de, é que nem o povo falando, a Anitta vai sujar a imagem do Brasil. É que vamos combinar o seguinte. Se você acha que uma pessoa é capaz de sujar um país, já temos um problema, porque é um problema mais de inteligência mesmo. Porque a gente tem que entender que um país, qualquer... Mas eu acho que nessa questão aí, as pessoas de lá de fora realmente têm uma percepção de que Brasil é bunda e futebol. Bunda, futebol e funk. Que são as coisas que mais associa. Não significa que todo mundo é assim. Mas algumas pessoas têm esse pensamento burro, que é um pensamento muito burro, você achar que o Brasil é só isso, que o brasileiro é só isso. Mas sempre vai ter uma pessoa que acha isso, sabe? E esse tipo de pessoa que acha isso não é o tipo de pessoa que você tem que tentar socializar e tentar ser amigo, porque essa pessoa sempre vai pensar isso. Só se for uma pessoa que mude de ideia, sabe? Tem a mente aberta. Mas se for uma pessoa com pensamento burro, ela sempre vai continuar tendo um pensamento burro. Entendeu? Ela vai ser preconceituosa com qualquer país, não só com o Brasil. Ela vai pensar isso de outros lugares também. Tipo assim, África, o país que passa fome. Tipo assim, sabe? Não tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, mas eu tô falando assim, uma pessoa que tem um pensamento burro, assim, ela vai ter um pensamento burro sobre qualquer país, sobre qualquer lugar. Vai ter, tipo assim, sabe? Tentar fazer uma ideologia errada de algum país lugar. que seja, ele é muito plural. Dizer que todas as pessoas de um país são preconceituosas é um pouco estranho. Por mais que as leis desse país sejam assim, não quer dizer que todo mundo que tá lá seja assim. Não quer dizer que uma pessoa gosta de usar um biquíni cavado ou uma pessoa é mais sensual, que todo mundo do país é sensual. Mas as pessoas têm essa visão. Mas aí são pessoas burras. Vamos combinar? Que você... Meu Deus, parece que eu e Jean tem o mesmo pensamento. Deus me... Gente, juro por Deus que eu não vi esse vídeo. Criar um padrão, uma visão sobre uma sociedade inteira pautada em uma pessoa que você conheceu é diferente se você vê que a sociedade tá pautada nisso e tudo mais. Eu acho meio complicado aqui. Apesar de que isso acontece, né? Não vamos ser hipócrita porque as pessoas têm essa visão. É uma visão burra? Infelizmente as pessoas têm, porque no mundo ideal eu acho que as pessoas deveriam entender que seres humanos de um determinado país ou de um lugar são diferentes. Nem todo mundo vai reproduzir as mesmas ações ou ter as mesmas opiniões. No Brasil, o pessoal é muito vulgar, ou o pessoal não respeita a cultura do outro. Então, podem surgir esses pensamentos e essas falácias pelo público coreano sobre o Brasil, e não é isso que eu e acredito que nem você quer que aconteça isso, né? Então, acho que é só mais por isso que eu trouxe esse conteúdo, pra talvez... Mas aí... tá mais preocupado em como as pessoas enxergam o Brasil? É que assim, eu entendi o ponto dele, mas achei que foi mal explicado, sabe? Eu acho que ele não soube se expressar direito. Acho que por isso que ele apagou o vídeo, porque ele viu que falou umas coisas. Acho que era melhor ele ter falado o seguinte, que é o que eu penso sobre a vida, tá? E aí eu tenho a minha opinião aqui, e não é uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo que a Nemila, meu Deus, que absurdo, ela não deveria ter feito isso.
Se eu estou em um país ou uma casa, tá? Eu sempre penso que o país é como se fosse uma casa de um amigo, sei lá, de um parente que você vai visitar. Se eu for na casa de um parente ou de uma pessoa que não tem as mesmas regras que eu, por exemplo, aqui em casa. Aqui em casa eu não gosto muito de usar tênis ou sapatos de rua na minha casa. Então eu tenho chinelos específicos, tenho até chinelo pra visita e eu ando descalço também. Então eu não gosto de trazer coisas da rua pra ficar andando na minha casa. Mas isso é uma regra da minha casa. Tem várias pessoas que usam tênis, chinelo de rua na casa e não faz diferença, porque a vida das pessoas é a opinião das pessoas, tá? Se eu vou na casa de alguém, eu tento seguir as regras dessa casa, assim. Eu vou, tipo, eu respeitar, eu não vou fazer uma coisa que é estranha nessa casa. Óbvio, não vou ferir quem eu sou, né? Mas eu vou tentar ao máximo respeitar o ambiente da outra pessoa, porque eu estou indo na casa de outra pessoa. É como eu enxergo, e pra mim, ir até um país, Concordo. pra mim é meio isso, assim. Eu tento respeitar como as pessoas seguem. Óbvio, eu vou conseguir 100%? Às vezes não, porque muita coisa pode ser que eu nem saiba. Mesmo estudando, mesmo lendo, pode ser que eu cometa erros. Isso acontece. O caso dela, eu acho que ela já sabia que isso era uma coisa escandalizante. Tanto é que elas já foram nessa ideia de, né, usar o biquíni, porque elas queriam usar, mas elas já sabiam que era uma coisa que ia causar Eu também acho. opiniões avessas e olhares esquisitos pra elas ali. Então não era uma surpresa, elas já sabiam. Então, isso poderia acontecer, quanto de fato aconteceu, e não só essa opinião, como o crivo da opinião pública, que eu sempre gosto de trazer aqui nos vídeos. Quando você trabalha com internet, e mais do que isso, quando você posta um conteúdo online, acho que você precisa entender que as pessoas vão dar opiniões diversas. Isso que ele tá fazendo nada mais é do que dar a opinião dele sobre um assunto e uma coisa que as pessoas estão falando online. Acho meio problemático algumas coisas que ele falou aqui? Acho. Do mesmo jeito que eu acho que se ela só tivesse usado o biquíni dela, que nem a outra gringa lá que ela falou que tava usando, e não tivesse feito um vídeo disso, a vida seguiria e ninguém estaria dando opinião sobre isso. Ela só É isso, né? teria usado o biquíni dela ali. Mas ela quis produzir um conteúdo sobre isso. É o conteúdo dela, né? Ela mostra vivências e tudo mais. Mas é óbvio que isso ia gerar discussão. Tanto é que gerou, né? Aí vamos seguir aqui pra poder ver, porque senão eu fico falando a beça, não cala a boca. Mostrar que ainda é um tabu essa questão do biquíni. E é isso, tá bom, galera? Então, não taquem hate, pelo amor de Deus, repetindo aqui. Isso é uma opinião minha. E também deixa a sua opinião aqui, belezinha? Então, até o próximo vídeo. Amores, mas o barraco não acabou aí. A gente vai ver alguns comentários do que a galera botou no vídeo, mas aí teve uma réplica, tréplica, outras pessoas, outros criadores começaram a falar disso. Vamos tentar entender aqui o que as pessoas falaram? Se a gente concorda ou discorda. Tá, bora ver aqui só os comentários e aí a gente vai ver o vídeo que ela fez, que ela respondeu ao vídeo dele. Cada país tem sua cultura, devemos respeitar independente de concordar ou não. Também concordo com a sua opinião. Acho que se estamos em outro país, outra cultura, devemos mostrar respeito aos costumes. Eu também acho. Precisamos respeitar a cultura de todo lugar em que nós conhecemos. A mulher, que autoestima boa. Ô, mulher, que autoestima boa. Ai, esse meme é muito engraçado. Aparentemente nos comentários a galera estava concordando com ele. E aí ela fez, na verdade ele não, ela fez um comentário respondendo a esse vídeo dele. Ela colocou aqui, das coreanas super obscenas com biquíni no water pop, ele não comenta, né? Ataque seletivo. Aí ela também botou o comentário de uma moça aqui, ó, da Sandra. Tem brasileiro / coreano. Falou que vocês têm que respeitar a cultura da Coreia, a cultura coreana. Vocês são lindas e corajosas. Continua. Bora ver aqui. Chocolate, fazendo meu skincare diário, mas tive que dar uma pausa pra responder comentários escrotos vindo de um homem, que inclusive me decepcionou bastante, porque essa pessoa eu conheci aqui na Coreia, já defendi, inclusive em comentários de vídeo que as pessoas estavam atacando ele. Ele já fez react de outros vídeos meus, reacts positivos, então isso vindo dele me surpreendeu bastante. Eu não imaginava que ele ia fazer esse escarcéu por causa de um vídeo de uma mulher brasileira e de uma mulher coreana na praia se divertindo. A situação foi o seguinte, a minha amiga coreana me chamou pra ir pra praia com ela queria usar o biquíni pela primeira vez na praia, e assim, eu não usava biquíni há 7 anos, sempre tive um pouco de vergonha do meu corpo, tava envergonhada.
Ela colocou isso na legenda. Mas aceitei o desafio dela e eu levei isso como experiência social, até porque eu sempre postei vídeos falando sobre regras, vestimentas aqui da Coreia, eu sempre respeitei isso. Então foi uma maneira de mostrar até para os meus seguidores como é a realidade, um experimento social. Inclusive foi ela que escolheu os nossos biquínis e ela, como coreana, ela sabe os limites de respeito da cultura local. Fomos à praia apenas para fazer uns vídeos e fotos legais, minha amiga levou a câmera fotográfica dela, em nenhum momento importunamos ninguém, até porque por mais que eu e a minha amiga a gente tenha namorado, Mas vocês não foram pedir pra tirar foto com o menino? Quer dizer, eu tenho namorado, nós temos o nosso respeito, nós não estávamos invadindo o espaço de ninguém, inclusive nós que estávamos sendo importunadas pelos homens que ficavam ali o tempo todo enxameando. Pra minha amiga coreana, usar o biquíni na praia foi um senso de liberdade, romper uma barreira de uma sociedade que ainda é opressora com muitas mulheres aqui na Coreia do Sul. Tem essa questão também, né? As mulheres na Coreia do Sul, elas sofrem muito mais, né? Que elas sofrem muito mais opressão do que os homens, digamos assim. Tem certos tipos de coisas que uma mulher coreana não pode fazer, mas que se um homem fizer, tá Vocês tudo veem, bem. as artistas femininas, elas são as que mais levam hate aqui. Recentemente teve o festival aqui do Arebomb aqui em Seul, que inclusive eu fui com a blusa de alcinha e saia, que é um festival de verão, e tava cheio de coreana lá usando biquíni super comprometedores, obsceno. Eu achei que eu tava obscena, mas cheguei lá, tomei um susto. As coreanas que estavam quase nua no Arebomb, ele não comenta, mas ele faz um comentário sobre a brasileira, que estava inclusive com a coreana, mas ele não mencionou o nome dela. Porque será que apenas eu fui mencionada? Meus amigos coreanos, amigos e amigas super elogiaram as minhas fotos. Minhas amigas, inclusive as mais comportadinhas, elas adoraram as minhas fotos, estavam até selecionando quais eu deveria postar, e falando em selecionar, o meu namorado selecionou quais fotos eu deveria postar no meu Instagram. Pra vocês verem que existem homens e homens, né? O meu namorado foi um divo maravilhoso, diferente dessa outra pessoa, né? E ele falou o seguinte, eu perguntei ele, o que você acha de eu postar essa foto? Será que eu devo ou não devo? Ele disse, se você gostou das fotos, você pode postar. Você está linda nessas fotos. Ou seja, se o meu namorado gostou, se os meus amigos coreanos gostaram, E se você gostou também, né? se os meus seguidores que me apoiam gostaram também, um comentário de um coreano. Se você se sentiu confortável, se você se sentiu bem, à vontade e feliz, você pode postar. Qualquer não vai fazer diferença. Mas eu acho que o querido não olhou os meus stories, ele nem interpretou direito, talvez, né? Não tem bom senso de interpretação. Meus stories em nenhum momento foi pra desrespeitar uma cultura. Foi simplesmente a minha amiga querendo romper as barreiras de uma sociedade que ela vive. Eu quebrando a minha insegurança de usar um biquíni depois de anos. Mas ele não viu isso, ele não viu essa parte da dor feminina. Ele focou só na parte de que a gente queria causar. A gente brincou ali, estamos causando, mas era uma forma de brincadeira. Mas em nenhum momento esse foi o objetivo. Que esse comentário, esse ataque, porque pra mim isso é ataque a partir do momento que ele menciona o meu nome no vídeo, publicamente, e se fosse proibido a gente usar biquíni na praia, a gente tinha sido presa, mas estamos aqui. Ou seja, se você quer vir pra Coreia, quer usar biquíni, pode usar. Vai causar um choque nas pessoas? Vai, mas você não vai ser presa por isso. Não tem uma lei que proíbe você usar biquíni aqui na Coreia. Um recadinho pra você que fez esse vídeo falando sobre mim. Enviei seu Instagram pra minha amiga coreana. Não sei se ela vai falar com você. Vou deixar até aqui o Instagram dela, porque ela disse que quem quiser vir debater, quem não gostou do nosso vídeo, quiser debater, criticar, pode vir falar com ela, que ela vai responder e vai conversar. As pessoas que me enviaram comentários elogiando o corpo, o estilo, o jeito de ser da minha amiga coreana gostaram muito da energia dela. Eu contei tudo pra ela, ela ficou super animada e feliz. E em breve a gente vai estar fazendo alguns conteúdos também juntos, tá bom? E é isso, gente. Beijo. Aí aqui ela postou mais coisa. Resposta da minha amiga coreana sobre o biquíni. Olhem o último print. Será que tem como abrir mais aqui? Acho que não. Tá. Nunca pensei que um simples stories me divertindo na praia com minha amiga coreana fosse causar tanto burburinho. Mas vindo de um homem, não me surpreende. Engraçado que quando conheci esse crítico, ele tava quase sem camisa em um bar de Gangman, sei lá. Bairro onde todo mundo vai super arrumado. Mas disso ele não fala, né? Tem que fazer praticamente um pronunciamento por causa de um story. E o mais cômico, ele disse que não era um ataque. Sendo que eu nem tinha postado o vídeo no feed ainda. E ele já tinha feito conteúdo falando da gente. As coreanas seminuas nos festivais, sobre isso ele fica calado. A hipocrisia. Sim, foi um ataque. Ele mencionou meu nome publicamente. E o pior, mulheres vindo me criticar e até fazer bullying com o meu corpo por causa do vídeo dele. É desesperador ver mulher defendendo macho escroto. Sério, acordem. Eita, gente. Tava conversando com minhas amigas coreanas e todas conhecem outras coreanas com fotos de biquíni na praia. Inclusive as amigas coreanas do marido da minha amiga brasileira. Nos festivais de verão aqui, elas usam roupa muito mais ousadas. Então assim, qual é mesmo o sentido desse vídeo contra mim?
as amigas do meu marido assim na praia. Aí ela borrou as fotos, né, porque são mulheres de biquíni. Desrespeitoso não é usar biquíni, desrespeitoso é vir pra Coreia e importunar as pessoas. Nem eu, nem minha amiga coreana desrespeitamos ninguém, apenas fomos à praia tirar fotos e nos divertir. Isso pode ter causado um choque cultural para algumas pessoas, mas isso não justifica ataques. A Coreia está mudando e cada vez mais vemos mulheres e homens usando roupas mais livres, principalmente nos festivais de verão, que inclusive já mostrei por aqui. Espero que quem está nos atacando reflita sobre suas atitudes e entenda que não é porque um homem é coreano que ele deve ser defendido quando faz algo errado. A crítica não é sobre cultura, é sobre machismo disfarçado de moralidade. Eita, gente! Um desquerido quer pagar de moralista, mas olha só esse relato aqui que recebi de uma seguidora que, aliás, também mora aqui na Coreia. Ela me contou que é sobre o falso moralista. Vem de hipocrisia, mas a gente tem print. Amiga, se você soubesse os babados dele, um pouco antes dele ficar conhecido assim, ele foi servir no exército e tal, aí começou a me mandar mensagens, me mandava vídeo do negocinho, do piu-piu, ficava me pedindo vídeos e fotos íntimas, usando desculpa que no exército ia ficar sem celular, não ia poder ver tais vídeos. A sorte dele foi que eu apaguei a conversa e conhecia ele de São Paulo quando ele morava aqui. Eu seguia ele porque faço curso com coreano online só por isso mesmo. Aqui tem uns babadinhos aqui, uns prints. Tradução do que minha amiga coreana falou sobre ele nos stories. Ele teve a audácia de criticar a mim e minha amiga por usar nos biquínis. É sinceramente nojento. Quem ele pensa que é? Tá cheio de si. E quem é você? Aí, aqui tem mais texto, falando mais coisas. Eita, bora ver aqui os comentários. Sinto muito, moça, por essa situação. Eu tô aqui na sua primeira polêmica. Amiga, diva faz assim. Meninas, vocês são lindas. Não deveriam ter explicado nada. Duas divas. Habla mesmo, ícone. Maravilhosa, Blue. A galera tá do lado dela. E aqui ela fez mais um vídeo falando sobre essa treta do biquíni, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 22 minutos para ainda. Deixa eu começar a gravar de novo. Tela cheia. Tiriri, tarará. Foi esse aqui. Bora lá, play do vídeo. Sobre essa repercussão do meu vídeo do biquíni. Oi, gente, prazer, meu nome é Nemi, eu moro aqui na Coreia do Sul e no momento eu acho que conhecida como a menina do biquíni polêmico. Aí, por que você vai dar opinião sobre essa repercussão? Então, né, porque dizem por aí que eu sou a protagonista, né, e o vídeo é meu, então acho que eu tenho direito de falar, né, a protagonista. Outra coisa que eu quero abordar nesse vídeo, eu espero que não fique muito longo, mas eu vou começar primeiramente falando desse moço aqui maravilhoso, o Márcio Rolim. Gente, eu vou acompanhar esse divo a partir de agora. Ele é simplesmente cirúrgico, uma pessoa estudada, com conhecimento, e eu vou mostrar pra vocês só alguns trechos do que ele falou. Ele vive isso, assim como ela também vive ali na Coreia. Ele se achou no direito de dar uma opinião. E isso gerou um ruído muito complexo. A opinião de um homem é sempre essa, né? De dizer pra uma mulher segurar sua vontade. Poderia ter segurado um pouquinho a sua vontade, ou seja, poderia ter tapado o seu corpo, né? Em prol da minha cultura, em prol do que os homens da minha terra, da minha família, do que eu acho, você deve segurar um pouquinho. Você deve se cobrir, você deve aceitar os nossos modos. Sendo que a gente tá num país livre que não me impede de fazer isso. Com o mínimo de pesquisa e conhecimento sobre a Coreia do Sul, dá pra saber que aqui não é um país religioso. Desrespeito seria ir pra um país religioso que tem leis e você fazer algo que é proibido. Mas aqui não é proibido, é apenas um costume que as pessoas têm de não usar algo por causa do sol, que eles não gostam de se bronzear, mas tem pessoas nativas que usam, como a minha amiga usou junto comigo, e como muitos coreanos usam nas praias. Você não vai levar açoitada, chibatada na rua, você não vai ser apedrejada, você não vai ser presa, que em alguns países pode causar prisão, você não tem que trazer esse discurso, não tem, tá? Esse é um discurso machista, com base no patriarcado, muito característico, ou completamente característico do homem cisgênero hétero, né? Deve usar o seu conteúdo para educar os coreanos. Já que você é professor
bastante coreano, você também atinge o público da Coreia. Você poderia usar o seu conteúdo para dizer para os homens coreanos que eles parem de hipersexualizar as mulheres brasileiras e achar que elas são vulgares ou putas só porque elas estão usando biquíni. Que eles não têm o direito de fotografá-las, que eles não têm o direito de ofendê-las. Esse é o trabalho que você deveria fazer. E não vir na sua rede, na sua enorme rede, dizer que a Bibi está errada, porque ela está incentivando mulheres a fazer isso. Erro rude, erro feio. Mas o que se esperar da cisgeneridade, né, gente? Para brasileiros, ele não tá falando para coreanos. Eu acho que ele já começa errado aqui. Aqui tem um ponto de erro. Você fez um conteúdo para a Coreia, você estava dialogando com os coreanos, com o homem coreano? Não. Você tá falando com o brasileiro. Então, você tá falando com o brasileiro, você, sobretudo, tem que saber usar os termos e as palavras. Você entende o conceito de vulgaridade, você reconhece que a palavra vulgaridade coloca a pessoa num local de diminuição, depreciativo, entre outros aspectos muito diminutivos, muito redutivistas, que talvez não fosse o que você deveria ter dito aqui. Porque usar biquíni na Coreia faz parte de vulgaridade. Talvez nem seja isso, tá? E como você tá falando para brasileiros, fica implícito que o biquíni brasileiro é uma coisa de mulher vulgar. Essa interpretação ela é clara e óbvia. E não é vulgar, é cultural aqui no Brasil. E, aliás, é lindo, é estiloso, é moda, é uma tendência no mundo todo, inclusive. A amiga é revoltadíssima depois que ela ouviu a tradução de tudo. Porque foi muito conveniente para ele postar em língua portuguesa, né? Para os brasileiros, para as brasileiras, mandando recado. Mas ele não postou isso para as mulheres coreanas. Ele não postou isso para as coreanas que seguem ele, para assistir o discurso dele, o discurso machista. Eu queria que tivesse sido dessa forma, mas ele não fez isso, na verdade. Cadê a tradução pro coreano? Essa é a visão que o homem estrangeiro tem da mulher brasileira. Mais uma razão pela qual você deveria ter feito o seu vídeo para dizer ao homem coreano que ele precisa respeitar as mulheres e não subestimá-las ou tratá-las como se fossem vagabundas. Não é? Eu sou influenciador, muita gente me assiste, deixa eu ver qual é o meu trabalho. Eu vou reforçar essa ideia e dizer pra mulher se cobrir mais ainda pra ela dar uma segurada, como você falou no outro vídeo. E, gente, tô mostrando aqui só pequenos trechos do vídeo dele. Assistam ele completo aqui no YouTube. Vou deixar aqui o link também na descrição desse vídeo. Inteligentíssimo mesmo, eu fiquei assim. Mas assim, né, o Divo só falou verdades. É uma pessoa com conhecimento, uma pessoa estudada. Só pra reforçar algo, não tem treta nenhuma entre Brasil e Coreia por causa do biquíni. O pessoal daqui não tá nem sabendo disso. Até porque o conteúdo todo foi postado em português. E como o Márcio disse, se é um conteúdo que é direcionado para que a mulher não use biquíni na praia, por que que foi feito só em português? Por que que não foi feito em coreano para as coreanas verem a tradução? O que que elas acham sobre serem impedidas de usar biquíni aqui nas praias da Coreia do Sul? E aí que tá o ponto. Se não viralizou na Coreia, por que que tem coreanos comentando? Gente, não é coreanos comentando, descendentes de coreano. Tem alguns descendentes de coreano, não é generalizando aqui, que criam conteúdo. Inclusive, tem até alguns que atacam a Coreia, falam mal da Coreia. E vieram me criticar a respeito do uso do biquíni. Vi o comentário de uma moça no vídeo do Márcio, que ela tem descendência japonesa, que ela diz que tem muito descendente japonês, que é brasileiro e fica se passando de japonês. E ela falou que não faz isso, ela diz mesmo que é brasileira, porque ela acha isso incoerente se passar de representante de um país que ela tem só descendência. O que parece é que tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é brasileiro, né? Que é descendente. E quer se achar representante de um país que só descende. Porque, tipo assim, gente, sério, do mesmo jeito que essas pessoas têm o local de fala, o poder de fala, porque eu descendo de uma cultura, os brasileiros que moram aqui há vários anos, as pessoas que convivem diariamente aqui na Coreia do Sul, também tem local de fala, porque a gente vive a cultura coreana. Tem alguns amigos que são descendentes de coreano, que já vieram pra cá, que eu sabia muito mais sobre a cultura coreana do que eles. Por que que esses ditos cujos descendentes, quando foram falar dessa polêmica, não fizeram conteúdo em coreano? Como o Márcio disse, por que que só fizeram em português? Né? Só foi pra atingir o Brasil mesmo? Só o brasileiro que tem que ouvir? Cadê os coreanos comentando sobre isso? Os reais coreanos nascidos e criados na Coreia do Sul. Porque os coreanos nascidos e criados na Coreia do Sul, como o meu namorado, o namorado da minha amiga, os meus amigos, eles não falaram nada. Simplesmente acharam um absurdo toda essa situação. Imagina se isso viralizasse entre as mulheres coreanas. Aí, cadê o movimento 4B, né? O que as meninas do movimento 4B iam achar sobre esses posicionamentos desses descendentes de coreano, né? Principalmente que tem mulher envolvida no meio, né? Mulher tendo esse pensamento também, descendente de coreano. Tem mulher que tem idade pra ser minha mãe, né? Adjumar, que eu vou chamar de Adjumar, já que, né, se diz descendente de coreano, as senhorinhas aqui são as Adjumar. Então, eu vou chamar a senhora Adjumar, querendo falar de uma pessoa bem mais nova que ela tem idade pra ser filha dela. E outro ponto aqui que eu vou pegar, turistas. Gente, turista que vem pra cá, fica aqui um tempo aqui e vai embora, não tem que opinar nada, não. Ai, porque eu fui pra Coreia e nunca vi um casal homossexual, minha querida, porque você não mora aqui, né? Porque quem mora aqui com certeza já viu, porque eu já vi casais de meninos, casais de meninas. Então, assim, turista não tem que ficar opinando nada, sabe? Só isso. Turista não tem que opinar, porque não tá vivendo diariamente o que as pessoas se passam aqui. Ah, eu vou pra pontos turísticos, né? Ah, você não está vivendo na sociedade, você não está indo em locais que eles realmente frequentam, em locais que quase não vão turistas. Ah, porque eu fui pra Coreia, não sofri xenofobia. Você não foi em lugares como um hospital, você não foi num banco resolver suas coisas, com uma pessoa que é estrangeiro e mora aqui, que tem que ir nesses locais. Você não precisou, você foi em pontos turísticos, inclusive deve ter tido até guia pra ajudar. Tem turista querendo opinar sobre isso, de dizer, ai, porque realmente na Coreia não pode, porque eu fui pra lá e eu não vesti isso. Você não vestiu porque você não quis, porque tem coreanos que usam sim biquíni, e agora que eu vou entrar nesse outro ponto, gente, acompanhe conteúdos de pessoas que moram aqui ou que já vivenciaram a cultura coreana por anos, né? Como, por exemplo, a Semeli, né, que morou anos aqui, ela é casada com um coreano, está no Brasil e ela se pronunciou sobre o assunto. Vou colocar aqui
a Sailin, né? Ela é meio coreana, meio brasileira, e também se posicionou no assunto. E ela usa biquíni na praia. Ela tá desrespeitando a cultura dela, porque ela é meio brasileira, meio coreana, tá desrespeitando a cultura coreana. E outras pessoas, por exemplo, outras brasileiras que são casadas com coreano, eu vou colocar aqui o perfil das meninas, que tem maridos coreanos, inclusive uma. Eu achei muito engraçada a Ana, que ela disse que foi perguntar ao marido dela o que ele achava disso. Ah, tem uma moça que está sendo atacada porque tá usando biquíni na praia. Foi o que o marido dela disse, e ela vai usar o quê, né? Se não for biquíni. Então, né? Outra, né? Eu vou até postar aqui, ó. Ela colocou Tipo, eu realmente não acho que ela tá errada. Como eu falei, elas estavam lindas de biquíni. Todas duas lindas, divas, arrasaram. Eu acho que é uma questão muito pessoal. É como eu falei, eu não me sentiria confortável por causa dos olhares, dos comentários. Eu e Yasmin, como eu falei, eu não me sentiria confortável nisso. Mas ela tava se sentindo bem, ela tava se sentindo bonita, ela sabia que ia causar esse alvoroço todo, mas ela tava bem, tava feliz e tal. Então, ela pode fazer o que ela quiser, gente. que comentaram que só no Arebomb, que é o festival que as coreanas usam biquíni, mas aqui, ó. As coreanas aqui, ó, na praia. Postei até ontem no meu story também um moço, né, de sunga na praia de Busan, com um monte de senhorinha. Quer dizer que as senhorinhas e o moço estão desrespeitando a cultura coreana? Me digam aí, descendentes de coreano. Eles estão desrespeitando a cultura coreana também? Ou é só a brasileira? É seletivo, né? Eu sei que é seletivo. Eu sei que tem xenofobia. Aí, ó, guardadinho. Inclusive, a minha amiga coreana, quando ficou sabendo disso, ela ficou revoltada, comentou com os amigos acharam as pessoas me atacando doentes. E ela foi tomar satisfação com algumas pessoas que criaram vídeos me atacando. E, tipo assim, os descendentes, né, que ela mandou mensagem em coreano, não responderam, viu? Pianinho, ó. Pois é, que a Sailin comentou sobre as praias de Yangyang, né, que são muito faladas. Gente, olha aqui, só pesquisar. Pesquisem praia de Yangyang no Instagram, como vai aparecer um monte de coreano de biquíni aí. Eles estão desrespeitando também a cultura deles. Me digam aí, descendentes. Outro ponto que eu vou abordar aqui nesse vídeo são alguns desses comentários aqui, né, que, tipo assim, irrelevantes de hate. Mas a única coisa que eu digo pra essas pessoas, inclusive, porque a maioria são mulheres, né, o que eu achei mais engraçado é que no vídeo Márcio tinha um monte de homem me defendendo, né? Mas esses comentários aqui, que de maioria são de mulheres, que, gente, esse hype por asiático tá doentio. Eu só tenho uma resposta pra essas pessoas. Eles não vão comer vocês. Inclusive, muitos até desdenham, né? Não vou dizer todos, mas já vi alguns comentários aqui, né? Ó, escutei, inclusive, pessoalmente de uns que desdenham de brasileira que fica aí mandando mensagem, que fica aí importunando eles, né? Porque pra mim, é como eu sempre digo e repito, o que traz a má fama de um país não é uma roupa que você vai usar. É simplesmente as suas atitudes, a sua importunação e o assédio, né, como pode-se dizer. Porque é isso que muitos coreanos reclamam de atitudes de estrangeiras, né, que estão importunando. Chega aqui na Coreia, vai chamar qualquer coreano na rua de opá. Fica mandando um monte de mensagem, fotos íntimas para coreanos, como mandaram pros meus amigos, que eu fiz um vídeo anterior comentando sobre isso. Isso sim que traz a má fama de um país, e não uma roupa. Sabe o que é mais feio que o machismo? É uma mulher ser machista. Uma mulher ser machista com outra mulher em prol de outro homem. Isso aí, gente, é o cúmulo, né? Conselho, acompanhe pessoas que vivenciam realmente a Coreia, que moram aqui, né? Ou que já moraram aqui por muito tempo e vivenciam mesmo no Brasil, né? Porque essas pessoas que sabem, entendem sobre a Coreia do Sul. E não porque uma pessoa, porque minha avó é coreana, né? Eu sei tudo sobre a Coreia. Minha querida, sua avó é coreana, foi pro Brasil há muitos anos, na Coreia já se atualizou há muito tempo. Enfim, é isso, gente. É a última vez que eu vou falar sobre esse caso, vindo aqui da minha rede social, mas eu digo uma coisa pra vocês pra fechar esse vídeo. Não é crime usar biquíni na Coreia. Então, se você quer usar biquíni aqui, pode usar. Não é desrespeito à cultura, eles só não têm costume de usar. Não gostam de se bronzear. Eu já falei em outros vídeos que aqui, pele bronzeada, eles não consideram bonito. Então, assim, usa se você quiser. Não tem problema. Não tem problema. Vão olhar. Homens vão olhar, assim como homem olha no Brasil quando vê uma mulher de biquíni. É normal isso aí, né? Homem em qualquer canto do mundo, né? Principalmente se você for estrangeira. Aqui na Coreia, você mesmo saindo toda empacotada, se você for estrangeira, eles vão olhar pra ti. Aqui no meu bairro, é um bairro que quase não tem estrangeiro. Toda vez que eu saio na rua, eles vão estar olhando pra mim, né? Porque quando eles veem eu falando português, às vezes, no telefone, eles se viram pra ficar olhando. Então, é normal, né? É super normal, né? Então é isso, gente. É tudo isso que eu tenho pra falar. E um beijo pra vocês. E obrigado ao apoio de todos que me mandaram mensagem. Beijo. Oxi, entrou um vídeo aqui do nada. Foi basicamente esse o posicionamento dela. Bora dar uma olhada aqui. Tem mais vídeo. E ela comentou o seguinte, que tem pessoas que querem passar uma imagem conservadora da Coreia, e alguns, né, já até mencionei que são descendentes de coreano que moram no Brasil e querem mostrar para as pessoas do Brasil que aqui é um país super conservador, que não acontece nada que seja obsceno pra eles, né? Porque assim, gente, eles estão tentando mostrar uma Coreia que não existe. Sim, tem muitas pessoas conservadoras aqui, assim como tem conservadores no Brasil. Aqui não é um país 100% conservador.
quem convive com a juventude coreana, como por exemplo eu, frequento muitos locais que jovens frequentam, da minha idade, que eu pude perceber que a juventude coreana tá se abrindo cada vez mais. E tem coisas que, por exemplo, no Brasil eu nunca tinha feito e eu tinha presenciado menos vezes, que aqui na Coreia tem bastante. Por exemplo, tatuagem. Eu fiz a minha primeira tatuagem aqui na Coreia. Você vê vários homens e mulheres, tem vários estúdios de tatuagem, a juventude tá aderindo cada vez mais, principalmente nesses bairros que os jovens frequentam. As nossas coreanas são quietinhas e conservadoras. Gente, a primeira vez que uma mulher deu em cima de mim foi aqui na Coreia do Sul. Gente, teve uma vez que eu fui fazer uma live, não, na verdade um vídeo, eu tava gravando um vídeo, e a minha amiga tava atrás de mim e passou uma coreana e tentou beijar ela. A juventude é tão conservadora assim como estão pintando. Vou pegar um outro ponto que ela falou no vídeo, que é a questão da importunação, que começa com a palavra. Eu acho que essa questão é parecida com a questão desse amor platônico que as pessoas criaram pelos coreanos, né? Por causa, principalmente, dos doramas. Que os doramas deu meio que uma explodida no Brasil. E tem bastante gente que tá assistindo, que tá gostando, que não sei o quê. E aí elas acham que todos os homens da Coreia são desse jeito, são que nem os doramas. E na verdade não são. Como tem muitas mulheres que vão pra Coreia e são enganadas por alguns homens lá, porque elas acham que vai ser esse conto de fadas, essas coisas lindas, mas a maioria dos homens, como eu vi alguns relatos, né, eles são, na verdade, muito conservadores, eles são muito machistas, eles são muito, sabe? Eles são tóxicos. Uma parte, não a maioria, mas uma parte. E aí você vai com esse sonho, com essa idealização de dorama, e quando chega lá, acaba sendo enganada, né? Acaba caindo do cavalo, porque não é bem assim. Eu acho que é basicamente isso que ela tá falando. Né? E termina com Dio. Então, gente, aqui na Coreia tem bastante. E aqui tem bastante stalker. Eu já fiz vários vídeos falando disso, que eu já tive um stalker aqui que me perseguiu por meses. Eu já tive 2 stalkers, inclusive um deles era ex da minha amiga, e o cara ficou tão obcecado por mim, amanheci com o cara na minha janela. E ele só foi embora porque eu ameacei de chamar a polícia. Vocês veem aí os idols, eles são perseguidos por várias mulheres malucas que a gente chama aqui de sasengue, né? Que perseguem eles. Tem pessoas que têm essa mania de obsessão, de gostar de algo e começar a perseguir. Eu tenho uma amiga que ela foi tão perseguida por um stalker que chegaram a mandar mensagem pra mãe dela lá no Brasil, pros alunos dela, porque ela é professora aqui na Coreia. Outro ponto, ela disse que nas baladas tem muita importunação. E tem mesmo, gente. Não só em balada, na rua também. Esse final de semana eu tava passando com meu namorado e tinha 2 coreanas, elas estavam conversando e chegou 2 caras já pegando nela pelo braço, chamando. Porque geralmente eles chegam o quê? Ah, vamos beber ali comigo, pra depois, ó, ir pro tchucu-tchucu, né? Já é com essa intenção. Eles que eu tava comigo, eu presenciei uma cena parecida e as meninas, tipo assim, nossa, sai fora. E eu e a minha amiga, a gente achou tão engraçado o toco que esses caras levaram que a gente começou a rir, sabe? Que eles ficaram, tipo assim, todo sem graça, sabe? Mas assim, eu vi essa situação quando eu tava com meu namorado e eu comecei a rir. Mas sabe que foi aquela risada sincera? De lembrar que tem gente que fica falando por aí que aqui é super conservador, sabe? Os caras super chato importunando ali as meninas. O detalhe de tudo isso, elas eram coreanas. Ou seja, eles não estão nem aí se é estrangeira, se é coreana. Lógico que é como que ela falou, que eles acabam importunando mais as estrangeiras. Ainda mais as ingênuas que acham que tudo é igual a dorama. Que na Coreia é o seguinte, gente, questão de lei, eles sempre vão ficar do lado do coreano. Pode ser o que for, é o coreano sempre em primeiro lugar. Eles vão defender o que é deles. Uma balada aqui na Coreia que eu não vou de jeito nenhum. E não levo clientes minhas, porque pra quem não sabe, eu tenho empresa de viagem, eu levo minhas clientes pra baladas, locais aqui, e as meninas também da minha empresa. Eu tava com uma cliente e um amigo. E eu só entrei lá porque meu amigo é homem e essa cliente tava querendo conhecer. Mas, ó, jamais levo outros clientes nesse local. Tava segurando na mão do meu amigo e segurando na mão da minha cliente, porque tava muito cheio e a gente não queria se simplesmente o cara passou a mão nas minhas partes íntimas e eu pude me defender? Não, né? Dava pra ver quem era? Não, porque tava cheio o local. Quem conhece realmente a vida noturna aqui da Coreia do Sul já viu cada coisa que vocês não têm noção, né? Já vi coreano fazendo tchucu-tchucu em público, coreana com estrangeiro fazendo isso. Essa situação eu aprendi com uma amiga turca que mora aqui, que a gente tem que dar um fecho nesses caras chatos. Tanto que hoje em dia, quando eu saio com as minhas clientes, com as minhas amigas, que chegam esses caras querendo importunar, ó, já mando sair fora, já mando pastar, puxa a amiga pelo braço, ó, não dá moral. No dia que eu ia passando, o coreano tentou me chamar pra dentro da balada e eu ignorei totalmente a existência dele e ele simplesmente me xingou. O que fazer nessas situações? Dê um fecho no cara, faça igual as coreanas, manda sair fora, não tá interessada. Teve outra vez também que eu tava com uns amigos numa balada também e a gente tava assistindo uma apresentação, tinha umas pessoas dançando e eu queria muito assistir. Chegou um cara chato pra ficar me importunando, ele ficou na minha frente, tentando encher meu saco, né? E aí os meus amigos tentaram ver o que eu ia fazer, né? E eu simplesmente olhei pra ele. Vaza, querido. Vaza, 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 vaza. Tem gente que abre a câmera do celular pra gravar vídeo dizendo que não tem essas coisas aqui. Você tá vivendo numa Coreia paralela, né? É igual aquele filme lá que tem o Lee Min-ho, que tem 2 Coreias, né? Ou seja, aqui sim, tem muito homem sem noção que gosta de ficar importunando as pessoas. Ah, mas todos os homens são assim? Não, gente, nem todos são assim. É, ela tá querendo dizer que não é esse conto de fada como as pessoas querem pintar, né? Como se fosse o lugar mais conservador do mundo.
Mas é isso, bora ver aqui a opinião de terceiros, que teve muita gente que falou sobre essa questão. Teve muita gente que opinou sobre a questão do biquíni. Aí a gente vai assistir aqui o vídeo dessa moça aqui. Um vídeo da brasileira que foi pra praia lá na Coreia e foi de biquíni e simplesmente ainda tirou sarro pelo pessoal tá olhando ela, já que isso não é costume local. A Nemila, ela mora lá na Coreia e ela decidiu ir à praia com uma amiga dela, porém de biquíni. E com os biquínis mais brasileiros, que a gente sabe como é. Então, simplesmente chegando lá, era óbvio que ela ia chamar a atenção das pessoas, até porque lá ela tirou sarro, inclusive, da situação que o pessoal tava de roupa na praia, agindo normalmente ali. E aí ela até meio que dá uma filmada ali no pessoal e tudo mais. E muita gente começou a criticar, falando pra ela que tem que respeitar a cultura local. Inclusive, um dos comentários foi esse, no qual falava: Acho que devemos nos adequar ao lugar que estamos. É uma questão até de respeito com a cultura. Olha, primeiramente, não sei se você sabe interpretar o que assiste, mas foi a minha amiga coreana que convidou para ir à praia. Falava: acho que devemos nos adequar ao lugar que estamos. E é uma questão até de respeito com a cultura. Ela respondeu bem revoltada e falou que, olha, primeiramente, não sei se você sabe interpretar o que assiste, mas foi a minha amiga coreana que me convidou para ir à praia e usar biquíni. O vídeo foi feito com uma proposta clara de social. Dá pra ver no vídeo também que ela fala que em outros eventos o pessoal da Coreia se veste normalmente ali, até com menos roupa do que ela tava lá, e que lá não é proibido, só o pessoal não tem costume mesmo. Muita gente comentou também sobre o brasileiro ficar mal visto pelos gringos, já que muita gente tem essa visão. Inclusive, teve coreanos falando sobre essa situação e que tem que respeitar a cultura local. Aí teve gente que botou aqui, ó, que falta de respeito. A brasileira só passa vergonha. Misericórdia. Vou ver aqui o que passa fazer daqui a pouco. Entendi. Simplesmente não é proibido. E eu vou continuar pobre. Assunto muito sério. Teve outra moça aqui. Não, o vídeo dela é muito grande. Eu vou deixar o vídeo dela pro final. Deixa eu ver aqui o vídeo dessa moça. Coreia Usar biquíni na Coreia vai sim atrair atenção negativa. Considerado vulgar, sim. Não sei se vocês viram essa polêmica que tá dando da moça que usou biquíni numa praia coreana e parece que olharam muito, ela mostrou como foi. Tiveram coreanos que falaram a visão deles, de que isso seria vulgar, de respeitar a cultura local, etc. Sim, eu consigo ver pontos que eu concordo dos dois lados. É visto como vulgar? É. Vai de encontro com a cultura local? Sim. Não é um crime? Não é. Então, é muito individual essa decisão de você... Ai, concordo, moça. Eu tô falando isso o vídeo inteiro. Vai muito da pessoa. Como eu disse que eu não faria isso. Porque eu não ia gostar da situação e nem de me pôr nesse tipo de situação. Mas super entendo. Ai, você falou exatamente o que eu penso. Obrigada. Usar ou não. Se você se sente confortável, ok. Isso, exatamente. Isso. Se trata-se de se sentir confortável ou não. Eu, por exemplo, não me sinto, principalmente porque eu sou viajante solo. Então, eu tento me adaptar. E olha que hoje eu já estava indo fazer cardio com os ombros e a mostra. Foi bem tranquilo e não recebi olhares fora Sim, do... ao máximo a cultura dos lugares que eu tô indo, pensando em vestimenta. E não só porque, eu não quero chamar atenção, mas porque às vezes você chamar atenção desse jeito é perigoso. Coloca em situação de perigo e... Sim, principalmente sendo mulher. E aí é isso que eu mais penso. Apesar da Coreia ser extremamente segura estar andando aqui na rua de meia-noite e 19, mas tem um homem que vai te visar mais por você ser estrangeira, certo? Já te coloca nessa situação de perigo, de você já chamar mais atenção por você ser estrangeiro. E aí, dependendo... Ainda mais em certos lugares que a gente já tem essa fama de ser besta e ingênua por causa de algumas pessoas que assistem dorama e acham que tudo é conto de fadas do lado Exatamente de lá. como você vai se vestir, você vai chamar mais atenção ainda. E é uma atenção negativa, infelizmente. E eu não tô justificando isso, é a realidade. Eu acho que a gente... Sim, A gente precisa separar às vezes o que a gente gostaria que fosse pra realidade. Depois de já ter viajado vários países, gente, inclusive aqui da Ásia, olha o contraste. Tava na Tailândia antes aqui da Coreia. Cara, na Tailândia eu não via um hétero na rua. Aqui eu não vejo um casal homossexual. Tem país que eu vou me identificar mais com a cultura do que outro? Sim. Agora, se eu tô naquele país, eu vou me adaptar, mas é a minha forma de pensar.
eu particularmente, Aniela, tento não julgar ninguém. Mesmo que a minha cultura, por exemplo, seja X, da pessoa Y, eu vou tipo, tá, ok. Mas o mundo não funciona assim. Agora, um ponto é certo, ela disse que ia fazer um experimento, e eu acho que realmente foi um experimento, porque tá dando muito o que falar. E deu pra notar como as pessoas estão repercutindo, né, esse assunto. Mas e aí, qual a opinião de vocês? Mas é tudo isso. Me acompanhem se vocês quiserem saber mais sobre essa minha vida de nômade, sobre beleza e visagismo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo! Gostei do vídeo, moça. Concordo com o que você falou. Acho que é muito de como você vai se sentir ou não, né? Se sentir confortável ou não. Falando da polêmica da menina brasileira usando Aí tá baixo o vídeo dela. biquíni na praia da Coreia. E eu vou dar a minha opinião. Alguém pediu? Não, mas eu vou dar mesmo assim. Primeiro, por que estão tratando a menina como se ela tivesse cometido um crime? Como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E como se ela estivesse sozinha na praia. Sério, gente, qual foi o crime tão horrível que essa menina cometeu pra estar Nenhum cometeu crime. sendo tão julgada e massacrada aqui no TikTok por causa de um biquíni na praia? Eu já fui à praia na Coreia e eu usava biquíni, gente, na praia na Coreia. E sim, tem gente que fica olhando, mas eu usava biquíni na praia. Porque tava no verão e eu queria usar um biquíni na praia. E você queria, ponto, é. Oxi, não tem que se justificar. E quando eu ia à praia na Coreia de biquíni, as pessoas ficavam olhando. Tinham outras pessoas de biquíni também, outros estrangeiros. E os coreanos, em geral, não estavam de biquíni, eles ficavam olhando. Tinha gente que olhava, não falava nada. Tinha umas senhorinhas que olhavam e falavam, nossa, você tá linda, meio seu biquíni. E é isso. Tantas pautas, sabe, que merecem atenção, que realmente são uma falta de respeito. E eu não vejo o pessoal falando. Agora eu queria saber qual é o crime tão horrendo que uma pessoa cometeu pra estar sendo tão julgada só porque tava de biquíni numa praia. Aí tem um monte de brasileiro falando assim, ai, mas é porque ela tá desrespeitando a cultura coreana e não sei o que. Ai, meu amor, pra cima de mim, de morrer. Todo mundo sabe que você não tá nem aí. Quem respeita não a cultura alheia. Você só quer julgar o povo na internet. Se manca. Ai, adorei. Sempre tem as divas, né, gente? Então, gente, basicamente foi esse o vídeo de hoje. O que vocês acharam? O que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês concordam? Vocês não concordam? Vocês acham certo? Vocês acham errado? Vocês acham assim? Acham assado? Me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.